nossa série Músicas da Independência é uma série que busca fazer um panorama musical do período da independência, ou seja, 200 anos atrás, o que a gente poderia ter ouvido, né, se fizesse essa viagem no tempo, o que o Dom Pedro ouviu quando ele fez aquele caminho, né, do Rio até São Paulo, quando a independência foi proclamada. Enfim, fazer esse panorama tanto da música do povo, né, a música popular das ruas, né, das salas, quanto a música dos teatros, da igreja, da própria corte, né, ou seja, a música nesse ambiente mais formal. E por isso nós dividimos essa série em 2 concertos. A divisão, né, a ideia é justamente em função do espaço social, né, em que a música acontecia naquele momento, né? Então, no primeiro concerto, Sons da Sala e da Rua, como o próprio nome diz, traz aquelas músicas feitas nos salões das casas, né, nos saraus e também nas ruas, né, da cidade, pelo povo e pelos escravos, né, enfim, toda a população. E o outro concerto, o segundo concerto, traz justamente a música feita na corte, na igreja e também no teatro, né? Ou seja, os ambientes formais, o ambiente, vamos dizer assim, onde havia uns ritos, né? Todo cerimonial, que é o que hoje talvez a gente chamasse de música clássica. A música é uma arte bastante interessante, né? Porque como a gente sempre faz ela ao vivo, a gente consegue sentir, ter as sensações, não digo as mesmas, né? Mas talvez muito parecida daquele momento. Então, a ideia de fazer essa série, né, Músicas da Independência, esse panorama musical, é justamente um pouco trazer, né, aquelas sonoridades, mas uma experiência não tanto musicológica, nem é essa a ideia, né? Mas essa experiência redundante, né? Essa experiência sensorial mesmo de uma música, que não deixa de ser também um conhecimento tão relevante quanto o formal, né, o literário ali, de uma música de um outro período, né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, o Dom Pedro, naquele momento que ele vai proclamar que ele vem do Rio de Janeiro, fazendo todo aquele percurso, aquela viagem, o que ele foi ouvindo em cada pouso, em cada local onde ele foi parando, nas cidades, né? A gente já tinha uma grande cidade, Guaratinguetá, outras cidades históricas, né? Então, assim, provavelmente cidades que havia música também, né? Não só a música popular, mas a música, mesmo a música sacra, né? E vem até São Paulo, né? Que era uma cidade não muito importante na época, né? Uma cidade pequena ainda, né? Bastante regional ali. E depois logo sendo chamado de volta, né, para o Rio, e aí se para no meio do caminho e resolve proclamar a nossa independência. E é interessante a gente pensar que isso tudo, esse caminho inteiro, né, foi polvilhado por sons, né, que a gente acaba apagando, né, mas a nossa ideia é compor um pouco esse cenário, esse ambiente, né, musical tão importante e muitas vezes esquecido. Bom, sons da sala e da rua, né? O que aconteciam nessas salas e nessas ruas, né, do Brasil? Nas salas, podemos dizer que seriam aquelas músicas dos saraus, né, dos encontros da própria família, né, à noite, enfim, aquele momento de distração, né, que se reuniam para cantar cantigas, canções, que aqui no Brasil nós chamamos de modinha, no geral, né, que eram as músicas, uma mistura um pouco de árias com canções populares. Elas fazem parte mesmo da raiz da nossa música. O lundu, em contraste com a modinha, né, seria a outra face da moeda, né, da música de salão mesmo, era música de salão também. É mais um tipo de música um pouco mais irreverente, um pouco mais até picante, vamos dizer assim, né? Tem umas letras
bastante de duplo sentido, né? Letras que trazem ideias muito interessantes, como o Lundu, né? A marrequinha de Iaiá, que me impressionou muito, porque o compositor é o compositor do nosso hino nacional, né? Então, assim, um hino tão sério, né? A gente imagina um compositor sério, que não deixa de ser também, mas um compositor que também, como todo brasileiro, né, tinha esse outro lado, essa capacidade de compor um lundu como a marrequinha de Iaiá. Seria impossível, né, a gente fazer um panorama musical de uma época tão grande, né, tão densa, né, tão rica, né, como de 200 anos atrás, em dois concertos somente, né, em 2 horas, vamos dizer assim, colocar toda aquela música ali. Então, para fazer essa pesquisa, né, primeiro foi um momento muito interessante, né, de descobertas mesmo, né, que são repertórios que muitas vezes a gente desconhece simplesmente, né, ignora, né, não é nem desconhecer, mas é ignorar mesmo, né, a existência, né, principalmente os sons da sala, que são obras que realmente têm muito a ver com a nossa música brasileira e até um pouco de dor no coração ter deixado de lado, né, tantas outras peças que eu acabei descobrindo nesse caminho, né, mas por uma questão de tempo a gente tem que concentrar ali no que, talvez nas obras mais representativas, aqueles estilos, né, daqueles gêneros, né, a modinha e o lundu principalmente, pegar aquelas peças que captassem melhor, né, o sentimento ou a ideia da época daquela própria música, né, o estilo, né, como a modinha, a questão da melodia, né, de todo esse lado, o lundu, né, esse lado mais irreverente, né, mais interessante das letras mesmo, né, e ter que deixar de lado uma outra parte também que não caberia, né. E também colocar as peças instrumentais, né, 2 lundus, né, um que o Ivan Vilela que trouxe, inclusive, né, um lundu de Xisto Bahia, né, um compositor muito interessante, né, um violonista, cantor, ator de teatro, enfim. O Noicom também, que não é um compositor brasileiro, que o Edmundo trouxe, né, o Caprice, né, que é uma peça que o Noicom pegou um tema brasileiro, um lundu, né, que se chamava O Amor Brasileiro, e acabou construindo uma música, claro que no estilo europeu, que era o estilo dele, o que ele sabia fazer, mas não deixa de ser uma síntese, né, porque as ideias são brasileiras e ele constrói com os meios que ele tinha, né. E o outro, Lundu, né, uma peça muito interessante, que foi uma peça recolhida por Spix e Martius, né, 2 viajantes, né, europeus também, que empreenderam viagens, né, assim, épicas pelo Brasil naquele momento e recolheram esse lundu, que se chama simplesmente lundu, foi apresentado nesses concertos aqui que nós fizemos pelo Ivan Vilela e pelo Edmundo Hora. Uma coisa interessante da gente pensar é que os músicos, né, embora a gente divida essa série, e justamente na época também estava dividido, né, esses espaços, né, sociais onde as coisas aconteciam, mas uma coisa interessante de dizer é que os músicos eram os mesmos, né, sejam num espaço ou em outro, né? Então aquele músico que no momento estava tocando na igreja, ou na corte, ou do teatro, como eu falei, eles eram mestiços, né, no geral, eles estavam também nas salas, nos salões, iam para as ruas, né? Então eles transitavam em todos esses locais, esses ambientes. É claro que a gente tinha uma outra formação instrumental na época, né? Então a gente tinha as cordas, os violinos, né? Esses instrumentos todos já estavam, os clarinetes estavam chegando. O piano também era um instrumento que estava sendo introduzido naquele momento, o piano que era uma novidade mesmo na Europa. O Noicom trouxe um piano, né? Então na corte portuguesa eles tinham também esse instrumento e que foi se popularizando, né? As modinhas, né? Essa música brasileira toda, com o tempo, né, foi se tornando uma música de piano e piano e canto, né, a ponto do Mário de Andrade dizer que o piano era um móvel burguês, né, isso no início do século XX, mas isso é um processo que vem desde essa época, né, essa construção, desde esse momento, e eles eram acompanhados por violas, por flautas, né, essa música popular, né, e o canto, que sempre esteve presente, né, como uma coisa quase natural de todas as culturas, né, você tem um instrumento harmônico, né, como a viola, juntamente com o canto e algumas vezes um instrumento melódico, né, um violino, uma flauta ou até um clarinete, né, que também era um instrumento bastante comum naquele momento.
Esse instrumento, acredito que todo mundo conheça, um instrumento muito popular no Brasil chamado de viola caipira, mas ela em cada canto do Brasil recebe um nome diferente. A viola nordestina, a viola sertaneja, viola de festa, viola de feira, viola brasileira. Esse instrumento é, na realidade, um instrumento de origem portuguesa, um instrumento muito antigo. Para nós termos uma ideia da ancianidade da viola, o violão, que é o primo mais novo da viola, tem aproximadamente 300 anos de idade. A idade da viola varia entre 700 e 800 anos. E na época dos anos 1500 era o instrumento mais popular que havia em Portugal. E esse instrumento então migrou para o Brasil e, curiosamente, não era caipira, era um instrumento até 1830, 1840, era o principal instrumento que acompanhava cantantes no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife. O caminho dela com a música caipira é um caminho diverso, que começa com as gravações em 1929, e hoje é um instrumento que, além de todas as raízes que tem, é um instrumento com muitas asas. Eu vou tocar aqui um lundu do Xisto Bahia, que foi o autor do lundu que nós tocamos antes. Esse lundu chama O Pescador. Eu vou fazer no modo instrumental, mas a letra já era uma crítica social aos alpinistas sociais, às pessoas aos bajuladores, né? Então, O Pescador, Xisto Bahia. Piano do século XVIII. Inventou-se o piano no século XVII, final do século XVII, mas esse é o piano do final do século XVIII, na Europa, na Áustria, um instrumento vienense. E ele veio ao Brasil com o casamento da princesa Leopoldina com Dom Pedro I, ficou no Rio de Janeiro. Enquanto a Europa vivia esse momento de novidade, o Brasil também. Ela trouxe um professor seu, Neukomm, Sigismund Neukomm, e no Rio de Janeiro ele viveu 6 anos. Nesses 6 anos ele compôs música europeia, austríaca, mas com sangue brasileiro, como é o caso desse caprice, ou capricho, que no fundo é sobre um tema de Lundu, chamado O Amor Brasileiro. Temos também a rua, né, que é esse espaço aberto, né, desde sempre, onde prevaleciam na época, né, os batuques e os cantos daqueles que eram proibidos, né, de entrar em qualquer outro espaço, né, não seja a corte, a igreja, o teatro e mesmo nas salas, né, e só sobravam a rua. Então, que era o batuque, né, o canto negro, né, essa música tão forte, também está na base, né, da nossa música brasileira. Talvez um dos elementos mais fortes da nossa música seja justamente esse lado do batuque. A ideia do maracatu entrar em cena, em palco, vem justamente de algo que está acontecendo na sala, né, ou seja, um sarau, né, de uma viola, um piano, uma cantora, e tem esse som da rua, né, esse som que está fora, mas que de repente, aqui pelo menos no nosso caso, a gente permite entrar
né? E na verdade isso vai entrar de todo modo, né? Porque o som a gente não consegue bloquear, né? A gente consegue fechar a porta para muitas coisas, mas para o som, né, a gente não consegue fechar. Então, provavelmente quem estava na sala, querendo ou não, estava ouvindo os batuques, estava ouvindo os sons da rua, né? E esse encontro, aqui, pelo menos, a gente permite que isso aconteça de uma forma pacífica, né? Que nem sempre foi o que aconteceu, né, no Brasil, nem sempre acontece até hoje, mas aqui, pelo menos, essa diversidade é permitida. A corte, o teatro e a igreja eram espaços, né, espaços proibidos, né, para a maior parte da população e onde havia toda uma formalidade, né, todo um ritual para você participar desses eventos. E a música é um espelho disso, de um certo modo, né? Todas as músicas que ocupavam esses espaços, elas seguiam também determinadas regras, vamos dizer assim, né, tanto regras sociais quanto estéticas também. Como a gente pode ver, a música sacra, né, é um exemplo disso, né, onde já existe uma formalidade, né, são os ritos já pré-estabelecidos, né, então existe toda uma ordenação de como isso deveria acontecer. E nós temos um grande compositor, né, que é o padre José Maurício Nunes Garcia, né, que muitos chamavam como Mozart brasileiro, né, uma ideia meio romântica, mas que faz um certo sentido, né, porque era um compositor muito talentoso, né, que estava aqui no Brasil quando chegou à corte. E o próprio Dom João, né, se impressionou com a capacidade dele e acabou, de certo modo, adotando ele, né, ele que era um mestiço, inclusive, né, uma coisa bastante interessante, né, muitos desses compositores brasileiros eram mestiços, né, e acabou incorporando ele, né, para a sua corte, né, na sua capela real. E ali, então, ele começou a ter acesso, vamos dizer assim, a um tipo de música clássica mesmo, né, a música mais moderna que estava acontecendo no mundo naquele momento, que eram as peças que a própria corte trouxe, né, para o Brasil naquele momento, né, o classicismo vienense. E o padre José Maurício, a partir daquele momento, passa a escrever também seguindo esse estilo. A igreja era um desses espaços formalizados, né, onde a maior parte da população também não podia entrar, né, e havia um ritual, não só o ritual da própria igreja, né, já pré-estabelecido, né, mas também um ritual formal da sociedade mesmo como um todo. Quando o Dom João empreendeu essa viagem, né, de Portugal para o Brasil, antigamente as navegações eram de cabotagem, né, então iam margeando os continentes, depois, em determinado momento, cruzavam o Atlântico. E nesse caminho, a partir do momento que ele chegou no Brasil, né, e foi tomando contato, né, com a nossa cultura, ele veio também, ao mesmo tempo, arregimentando, né, os talentos que ele encontrava, né, e Damião Barbosa de Araújo é um desses talentos que ele encontrou em Salvador, né, um compositor que ele trouxe para o Rio, né, e fez parte da corte aqui da Capela Real, né, um compositor que nós temos hoje poucas obras conhecidas dele, e uma delas é o Memento, que também ficou conhecido como Memento Baiano, e que eu pessoalmente considero uma das obras mais bonitas desse período.
Outro lugar importante era o teatro, né, onde aconteciam as costuras políticas também, né, os encontros, né, não só a parte musical, e onde muitos compositores que escreviam, né, música para a igreja e para a corte também escreviam para o teatro. Né. Interessante que esses compositores eles frequentavam todos esses ambientes, né, era um ambiente único quase, né, como o próprio padre José Maurício, né, também escrevia como abertura em ré, né, uma abertura famosa que ele escreveu para teatro, e outros compositores como Neukomm, Sigismund Neukomm, que é um compositor austríaco. Não veio no momento que a corte chegou ao Brasil, mas ele veio, né, trazido pela imperatriz Leopoldina, e que foi professor, né, de não só dela própria, né, da própria imperatriz, mas também do Dom Pedro, né, que também era compositor, e do padre José Maurício, né, ou seja, uma figura que trouxe, né, a estética, né, o estilo clássico vienense mesmo para o Brasil, introduzindo isso quase simultaneamente, né, ao que acontecia na própria Europa. E havia música na corte também. O nosso imperador, né, o próprio proclamador da independência, Dom Pedro, também era compositor, né, ele que escreveu o hino da independência e outros hinos também, né, acho que ele gostava muito dessa parte mais cívica, né, inclusive escreveu um hino para o próprio pai, né, o hino a Dom João, que é uma peça pouco feita no Brasil, né, acho que não existe nem gravação, se não estou enganado, e que é uma peça para celebrar, como todo hino, né, algum feito ou algum prodígio, né, da pessoa, uma música em homenagem, né? Então, hino a Dom João foi uma peça interessante de ser feita, né, por nós, porque justamente pelo ineditismo dessa peça. Uma coisa interessante da gente imaginar que hoje, se hoje no Brasil a gente já é reconhecido, né, por essa diversidade, né, essa multiplicidade de coisas que acontecem aqui, né, principalmente na música, a gente precisa imaginar que há 200 anos atrás isso era apresentado de uma forma muito mais crua e evidente, né? Então, quando a gente imagina a chegada de uma corte europeia, mesmo a corte portuguesa sendo uma corte mais periférica, né, mas era uma corte que trazia toda a formalidade, né, todos os ritos, né, todo um modo de ser, né, que era completamente diferente daquilo que se passava naquela colônia tropical, né, que era o Brasil de 200 anos atrás, né, onde você havia não só o cenário, né, esse ambiente tropical mesmo, né, da floresta, isso era muito mais presente naquele momento, e você imaginar esse choque, né, esse embate para os dois lados, né, de mundos tão diferentes, né, tendo que conviver num espaço muito reduzido, né, o Rio de Janeiro mesmo era uma cidade muito pequena, né, e essas coisas todas acontecendo a poucos metros, né, uns dos outros, né, e esse contato, a junção disso é que fez com que a nossa cultura fosse tão diversa como é hoje. É interessante de pensar o que seria a música brasileira, né, na verdade. Eu gosto sempre de uma definição do Mário de Andrade, que diz que quando a gente não consegue definir a nacionalidade, a música pode ser brasileira, né? Então, é muito interessante a modinha, o lundu, e assim como outros gêneros que vão surgindo ali pelo século XIX, né? Machixe, enfim, todas essas... e outros que ficaram de fora também, né, desse concerto, como eles já são a música brasileira, né? Se a gente partir desse princípio, e como a gente ouvindo, a gente já consegue perceber, não digo que são atuais, né, porque às vezes a letra, né, o texto, assim, é muito datado, né, claro,
mas a música poderia ser apresentada hoje quase como uma música original dos tempos de hoje, né? E eu acho que isso acontece justamente por essa ligação que elas têm, né? Essa ligação cultural, né? Não digo nem de raiz, né? Mas de ser uma coisa só, desde lá, desse início, né? Da modinha, das melodias, enfim, até as músicas de hoje, as canções de hoje, né? Que são muito parecidas, vamos dizer assim. O mais importante é a diversidade. Se isso pode conviver de uma forma pacífica nos concertos, né, numa sala de teatro, né, como foi o caso dessa nossa série, ela deve conviver de uma forma pacífica também em qualquer outro espaço, né, sejam nas ruas, nas salas, nos teatros, nas cortes, nas igrejas, 200 anos atrás ou hoje, né, e daqui a 200 anos também. Espero que isso possa continuar sempre coexistindo de uma forma pacífica, e assim a gente consegue manter e criar, né, novas formas, né, da nossa própria civilização, da nossa própria cultura.